Presidente. O Sr. Governador disse aqui que a sua opinião pessoal é que a lei deve ser revista porque um banco não deve estar inserido num grupo, num conglomerado não financeiro. É verdade, mas a lei que existe hoje também diz que se forem, aliás, basta olhar para o artigo 141 do REGIX, diz, medidas de intervenção corretiva, que se houver indícios de que não estão a ser cumpridos os princípios de gestão sã e prudente, o Sr. Governador pode, ou o Banco de Portugal neste caso, pode substituir membros da administração. A lei atual já prevê isso. E o Sr. Governador tinha informação no final de 2013 que, se quisesse, poderia ter levado à substituição do Conselho de Administração. O Sr. Governador não escolheu seguir esse caminho que a lei atual prevê e, portanto, é corresponsável por ter deixado Ricardo Salgado durante 9 meses no banco a fazer um conjunto de coisas que agora o Sr. Governador se queixa. Portanto, o Sr. Governador, ao ter informação, ao não substituir Ricardo Salgado e tê-lo deixado mais 9 meses no banco, obviamente quem cometeu ilegalidades ou quem fez investimentos fraudulentos não foi o Sr. Governador. Mas o Sr. Governador e o Banco de Portugal, ao manterem a administração em funções, que sabiam ser também uma administração de um conglomerado não financeiro, no momento em que se percebe que há um gravíssimo conflito de interesses que lesa o Banco Espírito Santo e que pode pôr em causa a estabilidade do setor financeiro, o Sr. Governador já tinha, à altura, instrumentos financeiros para agir e escolheu não agir. E, portanto, o Sr. Governador não pode dizer que não, que a responsabilidade não é sua, também é sua. Fez uma escolha. E essa escolha teve custos. Portanto, deve assumir essa responsabilidade. Eu perguntei-lhe na primeira ronda a questão dos impactos no financiamento da economia portuguesa. O Sr. Governador falou de um ambiente geral que existe em toda a Europa, mas já existia antes. Aliás, sobre esse ambiente geral já tivemos aqui vários debates e sobre a falta de procura e sobre como a estagnação económica, já tivemos esses debates todos. O que eu lhe perguntei foi outra coisa, foi os dados deste mês em Portugal mostram que, a seguir à intervenção no BES, o crédito caiu 40% em cadeia e o homólogo 9%. E, portanto, isto não tem nada a ver com o ambiente geral da dificuldade de financiamento na Europa, que obviamente também explicam parte do que se passa em Portugal, mas estamos a falar aqui de um mês em concreto em que os números são inequívocos. Uma queda de 40%, 9% homólogo, é um choque significativo, que é um choque português. Não consta que tenha havido também noutros países subitamente em agosto esse choque. Portanto, Sr. Governador, repito a pergunta. Qual é o impacto estimado de restrição na concessão de crédito, quer decorrente do BES, diretamente, quer indiretamente, do impacto que isto tem no setor financeiro como um todo? Porque esta medida de resolução, e eu falei disto na primeira ronda, e a Sra. Deputada Mariana Mortágua voltou a referir agora, quer dizer, uma medida que tem como objetivo separar o soberano dos bancos e mitigar ou anular o risco sistémico, faz exatamente o contrário. O soberano está fortemente envolvido nisto, porque o dinheiro é todo do soberano, e como o fundo estava descapitalizado, os bancos agora vêm-se com uma passivo contingente, uma perda contingente, de milhares de milhões, não sabemos ainda quanto, mas que impende sobre eles. E, portanto, isto obviamente que prejudica o sistema financeiro português e os contribuintes portugueses e a economia portuguesa. Ou seja, todo o objetivo deste tipo de intervenção pode vir a acontecer daqui a 30 anos. Hoje, sabemos, factualmente, que não acontece. A Caixa Geral de Depósitos ter que pagar 30% de um prejuízo não é propriamente um prejuízo que ainda não sabemos qual é, mas que vai existir, porque o banco não vai ser vendido por 4.900 milhões de euros. O facto da Caixa Geral de Depósitos ter que pagar X de 4.900 milhões não pode deixar de ter implicações sobre a capacidade da Caixa Geral de Depósitos de desempenhar a sua missão, que é conceder crédito à economia portuguesa. E eu espero que estes valores tenham uma estimativa, que o Sr. Governador tenha alguma ideia sobre qual é o impacto disto, uma vez que está diretamente relacionado com o seu mandato. Portanto, Sr. Governador, não se refugie nas condições gerais de crédito na Europa, que são, obviamente, muito importantes, mas há aqui fatores especificamente portugueses que têm diretamente a ver com o Banco Espírito Santo. E, para finalizar, o Sr. Governador tem tentado responsabilizar várias pessoas. Já sabemos que responsabilizou o Sr. Vice-Governador, Dr. Pedro Duarte Neves, a quem foi retirado os poderes de supervisão. Lembro-me que em situações passadas, como no BPN, o Governador do Banco de Portugal não culpou terceiros. E
o Sr. Governador culpou terceiros e substituiu, tirou os pelouros ao Sr. Vice-Governador, mas também culpou outras pessoas, nomeadamente tentou culpar o BCE, dizendo que o BCE subitamente tirou-lhe o tapete. Vamos ser claros, Sr. Governador, a partir do momento em que os dados são conhecidos na quarta-feira, manda a lei que isto que o Sr. Governador tenta passar a ideia que subitamente o BCE fez umas coisas, não é verdade. O BCE limitou-se a cumprir a lei essa que o Sr. Governador também conhece, uma vez que está sujeito a ela. E também não vale dizer que, repetindo, que o Sr. Governador não tomou subitamente uma decisão, foi forçado a uma decisão na sexta-feira à tarde. O facto de ter havido um Conselho de Ministros extraordinário na quinta-feira de manhã e o facto da Direção-Geral da Concorrência ter sido informada na quarta-feira mostram que isso não é verdade. E que a decisão tinha sido tomada há muito e que a CMVM não foi informada e que isso teve custos muito significativos em termos de mercado, em termos de reputação e em termos de reputação de todos, dos várias entidades reguladoras do país. E isto tem que ser esclarecido, Sr. Governador. Portanto, não vale a pena repetir aqui que foi só sexta-feira à tarde. Não foi. Foi antes e neste momento temos base factual suficiente para perceber que foi assim. Sr. Deputado, muito obrigado.